Tudo bem? Boa tarde. Boas tardes. Meu nome é Thiago Aruto, sou orientando o Rafael no doutorado. Eu exerço a profissão de juiz estadual, juiz de direito, que chama juiz estadual. E meu tema, em continuidade à explanação da nossa colega, que tratou sobre o sistema interamericano de direitos humanos, trataremos de um tema específico e um instrumento importante dentro desse sistema interamericano, que é o controle de convencionalidade. Nosso tema aqui é o controle de convencionalidade no Brasil e o truque de ilusionismo. Acho que vocês sabem o que é ilusionismo, né? Mr. N, né? O meio de Copperfield, né? São chamados de mágicos ou ilusionistas. Antes de adentrarmos ao tema, é importante um breve desenvolvimento histórico que a internacionalização dos direitos humanos ela surge de forma exponencial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que todo mundo conhece aquelas grandes atrocidades praticadas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. A partir do momento em que termina a Grande Guerra Mundial, as lideranças mundiais se reúnem no sentido de proliferar e criar novos instrumentos legislativos com o fim de que aquelas agruras, aquelas atrocidades jamais voltassem a se repetir. E aí emerge o direito internacional dos direitos humanos, pautado principalmente no reconhecimento universal dos direitos humanos, centrado na dignidade da pessoa humana, que passa agora, nesse sentido, a ser paradigma e referencial ético a orientar toda a ordem jurídica, não só internacional, como também as ordens jurídicas nacionais. Fortalece a ideia daquela restrição da soberania estatal que cede lugar ao crescimento, surgimento de um novo ethos, em que o ser humano agora passa a ser o centro também do sistema internacional de direitos humanos. É bem interessante que todo esse desenvolvimento que nasce do Sistema Universal de Direitos Humanos, dos sistemas regionais, estruturam-se em mecanismos também de controle e de salvaguarda dos direitos humanos. No sistema interamericano emerge o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, temos também o Sistema Europeu de Direitos Humanos e o Sistema Africano de Direitos Humanos. E aí entra a nossa temática, que é o controle de convencionalidade. O que seria esse controle de convencionalidade? Trago aqui inicialmente um conceito de um jurista argentino, que talvez vocês conheçam, o Pedro Salles, que diz que o controle de convencionalidade é um instrumento eficaz para o respeito, a garantia e a efetivação dos direitos descritos nos tratados internacionais. Muitos aqui já estudaram também controle de constitucionalidade, que é você analisar a compatibilidade da Constituição com as leis. E aqui o de convencionalidade é você analisar a compatibilidade das leis com as convenções internacionais de direitos humanos. Em estudo, nós percebemos que na Argentina o estudo do controle de convencionalidade ele tem um campo muito mais fértil do que no Brasil. Aqui no Brasil, é muito comum que o estudante graduado saia da universidade sem ao menos nunca ter estudado o controle de convencionalidade. Então essa ínfima produção acadêmica que a gente vai analisar lá na frente acaba desencadeando uma falta de informação também por parte do judiciário quando recebe uma demanda que trata sobre direitos humanos. O controle de convencionalidade, segundo um jurista brasileiro que traz essa inovação aqui, em que pese um ou outro já tratava, já desenvolvia o tema, mas o jurista que é o marco do controle de convencionalidade no Brasil é chamado de Valério Mazzuoli. Ele entende que com o controle de convencionalidade nasce para o sistema jurídico uma espécie de teoria do duplo controle, ou seja, para que a norma hoje seja válida no sistema jurídico nacional, ela necessita ter uma compatibilidade não só com a Constituição Federal, é indispensável que também tenha uma compatibilidade com as convenções internacionais que o Brasil ratificou. E os antecedentes desse controle de convencionalidade, temos uma decisão em 1970 na França, que é a semente, a gênese do que hoje se entende como controle de convencionalidade. Aqui no sistema interamericano, os nossos precedentes e antecedentes. Primeiro, o caso Mirna Shane, que é o caso em que o juiz Sérgio Domínguez
que era um dos juízes da Corte Interamericana, foi a primeira vez que durante todo esse período da Corte Americana se menciona essa expressão controle de convencionalidade. Em dois votos, no voto Mir-Nachey e no voto Tippe contra Equador. Nesses casos especificamente, foi apenas o juiz Sérgio Ramírez que mencionou o controle de convencionalidade. Só que nessa época o plenário da Corte Americana não tinha acolhido de forma expressa ainda essa teoria. Apenas no caso Amonacida Arellano, em 2006, que a Corte Interamericana é o grande marco, né? É como se fosse aquele caso Marbury versus Madison do sistema interamericano. É a partir desse caso em que a Corte Interamericana, através do seu plenário, reconhece a obrigatoriedade de não só a própria Corte exercer aquele controle, como qualquer juiz dos estados que tinham ratificado aquela Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí tem uma frase, né, uma expressão muito clara no voto em que é decidido os seguintes termos: os juízes e tribunais internos estão sujeitos ao império da lei e, portanto, obrigados a aplicar as disposições vigentes do ordenamento jurídico de cada país, aceitando o entendimento de que, quando o Estado ratifica um tratado, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, tais juízes, como integrantes desse aparato estatal, também estão a elas submetidos e obrigados a velar por todos os efeitos das disposições da Convenção. Então, a partir desse julgado, fica assentado em todo o sistema interamericano que não é só a Corte que deve exercer esse controle, mas qualquer juiz dos Estados partes nas suas atividades. Acredito que na Argentina é muito comum o controle difuso, né, de constitucionalidade. O juiz lá pode, de forma difusa também, realizar esse controle de convencionalidade. E aí nascem os grandes protagonistas. Temos a Corte Interamericana, que ficaria nessa atividade de elaborar um controle concentrado de convencionalidade, e os juízes nacionais, que teria o labor de realizar esse controle de forma difusa. O controle de convencionalidade, ele pode ser ex officio. O que é isso? Eu posso realizar o controle mesmo se as partes não pedirem, porque é natural e inerente à atividade do Poder Judiciário verificar se aquela legislação está em compatibilidade com as convenções internacionais. Então, além do controle ex officio, não só o Judiciário tem que realizar esse controle de compatibilidade. Judiciário, Legislativo, Executivo. A jurisprudência da Corte Interamericana impõe esse dever a todos aqueles que integram o aparato de poder do Estado. Com o controle de convencionalidade, você não apenas declara a invalidade de uma legislação, mas você também tem um efeito construtivo de obrigar ao país a adequar aquela legislação às convenções internacionais de direitos humanos. E aí a classificação, como eu já disse, né, temos o controle concentrado, que é exercido pela Corte Interamericana, temos o controle difuso, qualquer juiz interamericano pode realizar esse controle de convencionalidade, e pela denominação também do jurista Pedro Sagres, a gente vai estudar aqui qual é o material controlado, o que é que eu posso levar para o outro lado, como parâmetro para declarar que aquele ato é inconvencional ou não. Eu posso declarar inconvencionalidade de lei, decreto, regulamento, sentenças, atos administrativos e um material controlante, ou seja, um bloco de convencionalidade. Qual seria esse bloco? As decisões da Corte Interamericana, os protocolos ratificados, as convenções e o principal documento, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica. E quais são os fundamentos? O Pedro Sagres vai trazer alguns fundamentos relevantes para que seja exercido esse controle de convencionalidade. Primeiro elemento de fundamento trazido é o princípio da boa-fé. É o princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais por parte do Estado. Também pacta sunt servanda. O segundo fundamento trazido por Pedro é o princípio do efeito útil dos convênios, né, cuja eficácia não pode ser afastada pelas normas internas do Estado. E o terceiro fundamento é o princípio internacionalista, que obsta que o direito interno
se isente de cumprir aquilo que está determinado no cenário internacional. Os efeitos desse controle de convencionalidade, eu como já mencionei, são dois. Ele pode tanto invalidar as normas contrárias a ele, como ele pode também determinar um dever de adequação do ordenamento jurídico interno com as convenções internacionais. Para que a gente possa debruçar de forma melhor, mais clara sobre esse controle, é importante que os senhores conheçam qual é a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos aqui no Brasil. Ou seja, qual é o status, qual é o âmbito da natureza jurídica dos tratados internacionais. Primeiro ponto, como a nossa colega já ventilou anteriormente, a incorporação da Convenção Americana de Direitos Humanos no Brasil foi a partir de 92. A jurisprudência da Suprema Corte do Brasil sempre tinha um entendimento a partir desse julgado RE 80004, ou seja, recurso extraordinário 80004, a Suprema Corte entendia que o Tratado Internacional de Direitos Humanos, os tratados internacionais em geral, elas tinham a mesma posição que uma lei. Ou seja, entre um tratado e a lei, existe uma mesma posição hierárquica. Isso a partir de 1977, nesse RE 80004. Lá nesse julgado, a Suprema Corte concluiu no sentido de que o tratado revoga a lei interna anterior, da mesma forma que lei posterior revoga tratado. Ou seja, eles estão no mesmo patamar hierárquico. Avançando, com a Constituição de 1988, foi trazida uma disposição no parágrafo 2º do artigo 5º dessa Constituição, trouxe uma cláusula aberta. Essa cláusula aberta diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse dispositivo não deixa claro qual é a posição dos tratados internacionais de direitos humanos. Só que a doutrina passou a interpretar que, a partir do momento em que a Constituição diz que existem outros direitos fundamentais que não apenas estão na Constituição e que podem estar nos tratados internacionais, a doutrina passou a entender que a Constituição queria dizer que esses tratados internacionais teriam, portanto, uma posição semelhante à Constituição. Então, essa interpretação que foi dada ao texto foi a interpretação que a doutrina começou a desenvolver. Parte da doutrina, principalmente a professora Flávia Piovesan, entendia que, com a exceção desse artigo, na nova Constituição de 88, os tratados passaram a ter uma posição igual à Constituição. Só que, de certa forma, isso não está claro. E aí começou a surgir diversas divergências, tanto na doutrina como na própria jurisprudência. Caminhando, em 2004, foi inserida, através da emenda 45, o que é uma emenda? Emenda foi, a Constituição foi modificada para inserir um novo artigo. Esse novo artigo que foi inserido, na verdade, um parágrafo, ele dizia o seguinte: que os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada casa em 2 turnos por 3/5 dos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. O que esse artigo quis dizer? Ele quis fazer o seguinte: olha, tem uma discussão, parte da doutrina entende que tratados internacionais de direitos humanos têm caráter constitucional, outra parte entende que eles não têm ainda caráter constitucional. O legislador resolveu colocar um parágrafo terceiro para deixar claro o seguinte: olha, só vai ter caráter constitucional se esse tratado for aprovado por 3/5 do Congresso Nacional. Então, para que aquele tratado tivesse o status de constitucional, era necessário que o Congresso incorporasse ele e aprovasse com quórum, ou seja, um quórum de aprovação de 3/5 da Casa. Então, a partir desse dispositivo, fica claro que não é qualquer tratado internacional de direitos humanos que vai ter natureza constitucional. É necessária essa aprovação de 3/5.
Só que a doutrina, parte da doutrina, continuou a dizer o seguinte: olha, essa disposição somente faz com que o tratado seja constitucional de maneira formal, mas materialmente, pela sua substância, ele continua constitucional. Só que é uma parte da doutrina tratando disso aí. E aí isso cada vez mais ia ao judiciário, e o judiciário às vezes entendia que o tratado, qualquer tratado era constitucional, e às vezes entendia que só era constitucional aquele que tivesse 3/5 de aprovação. Até que chegamos em 2009, em um julgamento do STF, Suprema Corte, em que pacificou, uniformizou o entendimento em torno dessa natureza do tratado internacional. Nesse julgado, discutiu sobre a possibilidade de prisão civil de depositário fiel. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito de depositário fiel, mas o que acontecia aqui no Brasil? Bem simples para que vocês entendam. Uma pessoa, um indivíduo, queria comprar um carro, só que às vezes ele não tinha aquele dinheiro para pagar o carro, um dinheiro à vista. Então ele ia ao banco, para o banco financiar o carro. O banco comprava o carro, ele pagava prestações para o banco. Todo mês ele pagava um dinheiro para o banco. Só que às vezes acontecia, o cara estava com o carro era do banco, só que ele continuava com o carro, pagando as prestações. No final do contrato, o banco transferia o carro para o nome dele, depois que ele quitasse as prestações. Só que às vezes acontecia de um indivíduo ter um carro roubado. Ou seja, ele perdia o carro, às vezes o carro, ele saía na rua, tinha um carro roubado ou furtado, e aí ele não tinha o carro, mas tinha que continuar pagando para o banco. Porque perdeu o carro, foi roubado, só que o carro era do banco, ele tinha que continuar pagando aquela prestação para o banco. Aqui no Brasil tinha um entendimento que se ele parasse de pagar essa prestação para o banco, ele era preso. Tinha uma prisão civil pelo inadimplemento, ou seja, pela falta de pagamento do financiamento do carro ao banco. Muita gente ia preso. Às vezes porque não tinha dinheiro para pagar para o banco, ou às vezes realmente porque tinha perdido o carro e não queria pagar aquele dinheiro. Isso começou a chegar nos tribunais. Só que a grande questão é que a Convenção Americana de Direitos Humanos tem como única previsão de prisão civil a pensão alimentícia, ou seja, aquele devedor inadimplemento inexcusável de pensão alimentícia. Vocês conhecem o que é pensão alimentícia. Não tem possibilidade de outra prisão civil que não seja de pensão alimentícia. Isso chegou aos tribunais. E a grande discussão que foi do STF é se era possível outra forma de prisão civil que não fosse a de pensão alimentícia. E o STF disse que não é possível. Por quê? A Convenção Americana de Direitos Humanos, para o STF, ela teria um status supralegal. Então, ela não seria nem norma constitucional e nem seria lei. Ela teria uma posição intermediária. Então, para o STF, a Convenção Americana de Direitos Humanos tem uma categoria, uma natureza supralegal. Dessa forma, considerando que ela tem natureza supralegal, a lei que previa a prisão desse depositário era inválida, porque a convenção estava em patamar superior. Então a gente consolidou e uniformizou o entendimento no sentido de que, hoje no Brasil, tratados internacionais de direitos humanos têm natureza supralegal. Está acima da lei e abaixo da Constituição. Com exceção que, se aquele tratado for aprovado por 3/5 do Congresso Nacional, ele tem status constitucional. E aí a gente resume nesse seguinte quadro. Nossa pirâmide no Brasil atual é assim: começamos com atos infralegais, depois leis e códigos, depois tratados internacionais de direitos humanos não aprovados com status de emenda, ou seja, não aprovados por 3/5. E por fim temos a Constituição Federal no mesmo patamar dos tratados internacionais com status de emenda, ou seja, os tratados aprovados com código de
3/5. Essa é a nossa pirâmide jurídica atual no Brasil. E aí agora a gente chega no tema. Depois que a gente já descobriu agora que os tratados no Brasil têm natureza supralegal ou constitucional, vamos estudar agora o controle de convencionalidade e se ele de fato é exercido aqui no Brasil. O artigo 7º da DCT, ou seja, da nossa Constituição, tem lá a previsão que o Brasil iria se aderir a uma corte interamericana, ou seja, uma corte protetiva de direitos humanos. E assim o Brasil fez em 98, né, incorporou a jurisdição da corte aqui no Brasil. Só que vamos analisar que aqui no Brasil ocorre o que se chama de cherry picking. É uma expressão inglesa que nada mais é do que pegar cerejas, né? Aqui no Brasil há uma discricionariedade, não há uniformidade. Às vezes a Suprema Corte faz o controle de convencionalidade, às vezes a Suprema Corte não faz. O primeiro exemplo de que fez o controle de convencionalidade de forma positiva foi aquele julgado que eu já falei atrás, o 466-343 do depositário infiel. É aquele julgamento que proibiu a prisão do depositário infiel. Então, esse julgamento é o primeiro caso em que a Suprema Corte faz o controle de convencionalidade. Tanto que ela afasta a legislação que permitia a prisão, tendo em vista a Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo caso em que o Brasil fez o controle de convencionalidade é o caso da Ação Penal 470. Essa ação discutiu aqui no Brasil, era chamada de mensalão. Ela discutiu a prisão de muitos políticos e muitos poderosos aqui no Brasil que foram presos por conta de corrupção. E nesse caso específico se discutia se o indivíduo teria direito a duplo grau de jurisdição. O que é isso? Se ele teria direito a ter um recurso diante daquela decisão. Por quê? Como esse julgado, como essas pessoas que eram deputados, eram pessoas envolvidas na política e que tinham prerrogativas, ou seja, eles tinham como julgamento a Suprema Corte, porque aqui no Brasil, alguns cargos, como deputado, senador, presidente, eles não são julgados pelo juiz de primeiro grau, eles são julgados pela Suprema Corte. Então, como eles eram julgados pela Suprema Corte, em tese eles não tinham mais recurso, né? Porque você já estava no último grau. Só que eles queriam recurso. Eles falaram, não, eu tenho direito ao recurso. E nesse caso específico, com base em julgados da Corte Interamericana, que permitia esse duplo grau de jurisdição, a Suprema Corte do Brasil permitiu um novo recurso. Eles julgaram esses indivíduos, deputados, entre outros, e permitiu que fosse ventilado um outro recurso que foi julgado pela própria Suprema Corte. Mas, nesse caso, eles tiveram o direito de revisão. Então, o julgado foi revisado. E até essa revisão diminuiu até a penalidade, né? Eles tiveram penas menores do que anteriormente. Então, isso aí, eles exerceram o controle de convencionalidade, eles utilizaram de julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, eles louvaram, né, a Corte Interamericana. Outro caso interessante, que é o caso da audiência de custódia. A audiência de custódia é aquela audiência em que, assim que o indivíduo é preso, logo em seguida ele tem que comparecer a um juiz. Eu acho que vocês têm isso na Argentina já há algum tempo. Quando o indivíduo é preso em flagrante, o cara pratica um crime, depois de um tempo, 24 horas ou 48 horas, ele tem que comparecer à presença de um juiz, para o juiz manter ou soltar o indivíduo. Só que aqui no Brasil não tinha isso. O indivíduo era preso e ele só tinha contato com o juiz, às vezes, 3, 4, 5 meses depois. E às vezes tinha diversas arbitrariedades a prisão. E o juiz recebia apenas o papel da prisão, só que só com o papel, às vezes, você não nota que tem ilegalidade. Então, a audiência de custódia, que há muito tempo, na Argentina e entre outros países já tem, aqui no Brasil só começou a ser inserida em 2015, em que tinha essa possibilidade de o indivíduo ir para a presença do juiz. E lá no STF chegou uma ação discutindo a audiência de custódia. Alguns indivíduos, somente os delegados de polícia, queriam acabar com a audiência de custódia. O STF falou, não,
A audiência de custódia é válida. Está na Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí rejeitou essa ação e manteve a audiência de custódia. Então é mais um caso de controle de convencionalidade feito pela Suprema Corte. Agora, o caso que eu chamo de truque de ilusionismo é o último caso, que até a nossa colega aqui tratou especificamente, assim, vagamente, sobre anistia. Aqui o Brasil, como todos sabem, passou por um período de ditadura. E muita gente foi morta, inclusive o Herzog, né, que vocês ouviram falar aqui, dentre outras pessoas foram mortas. Quando acabou a ditadura, foi feita uma lei de anistia, apagando tudo de errado que tinham feito. Em alguns lugares, como Argentina, Chile, algumas leis foram anuladas. Algumas leis lá no período de Pinochet, tem o caso Maceo, Simon, lá na Argentina, as leis foram anuladas. Aqui no Brasil, foi instituída uma lei de anistia, zerando tudo, apagando tudo que de errado que tinham feito anteriormente. E aí contestaram essa lei. Por quê? Porque a Corte Interamericana entende que essas leis de anistia, elas lesam direitos vinculados ao jus cogens. O que é isso? São direitos vinculados à humanidade. A partir do momento em que você permite uma lei de anistia, você acaba legitimando torturas e mortes que foram praticadas anteriormente. A Corte Interamericana tem muitos julgados anulando lei de anistia. Só que isso chegou à Suprema Corte do Brasil e a Suprema Corte falou assim: não, eu não vou anular a lei da anistia. E aí as pessoas que na época foram a Ordem dos Advogados, não sei se você sabe o que é a Ordem dos Advogados. Aqui os advogados no Brasil tem como se fosse um sindicato, né? Uma corporação que representa os advogados. E eles entraram com essa ação contra essa lei, dizendo: não, essa lei tem que ser anulada. As pessoas que praticaram tortura precisam ser punidas. Só que o Supremo falou: não, essa lei é válida. E desconsiderou toda a jurisprudência da Corte Interamericana que anulava essas leis. E o que fez no julgado Supremo? Por isso que eu chamo de truque de ilusionismo. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, ele alega que está cumprindo a legislação internacional, especificamente, só que como esses crimes foram praticados antes do Brasil ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele nada podia fazer. Como todo mundo sabe que esses crimes, mesmo que tenham sido antes da Convenção, são crimes de desaparecimento forçado, que são crimes permanentes, que as lesões perduram até a atualidade. E tinha vários julgados da Corte dizendo isso, que não importa qual for o tempo que esses crimes foram praticados, eles precisam ser punidos. E o Supremo desconsidera toda essa jurisprudência, finge que está cumprindo a jurisprudência sem cumprir e mantém a validade da lei da anistia. Então ele faz um truque de ilusionismo, né? Ele diz que está fazendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra coisa totalmente diferente. E como é que a gente desvenda desse truque? Por que isso ocorre aqui no Brasil? Por que a Suprema Corte ora faz controle de convencionalidade, ora não faz controle de convencionalidade? Existem vários fatores para isso. Só que um dos que eu acredito também, que é a formação dos juízes. Eu não sei como é que forma juiz na Argentina, mas aqui no Brasil, quando o juiz faz o indivíduo formado em direito, faz concurso para ser juiz, direitos humanos é uma disciplina que não cai nem no concurso. Direitos humanos hoje no Brasil é uma disciplina que geralmente nem na faculdade ninguém estuda. Então a pessoa sai da faculdade sem estudar direitos humanos, aí o indivíduo vai para a carreira de juiz, não estuda direitos humanos e vai trabalhar cessamente. Então quando vem uma demanda dessa, ele não sabe nem o que fazer. Então, aos poucos, o Poder Judiciário está começando a se integrar um pouco mais com os direitos humanos. Mas, em regra, ainda há um sistema muito hermético
uma cultura de um modelo tradicional em que apenas a Constituição está no topo, não se estuda direito internacional. Outro detalhe é a ínfima produção acadêmica. Se você for olhar aqui mesmo na UERJ, nesses anos que a UERJ tem, você vai contar talvez em duas mãos as dissertações ou teses que tratem sobre direitos humanos no sistema interamericano. São muito poucos, deve ter no máximo 7 ou 8. Então, o que pesa o Brasil ter ratificado em 92 a convenção, nem o judiciário se encontra preparado para fazer o controle, e nem a academia, que como nós, tem produção científica suficiente para isso. Então a gente está numa virada, né? Cada vez mais agora, esse evento aqui é uma iniciativa louvável, que a gente está discutindo direitos humanos, mas isso não era comum. Acredito que daqui para frente vamos formar novos operadores de direitos e até membros do judiciário mais capacitados para tratar dessa matéria. E outro detalhe, aqui no Brasil tem um senso comum, podemos dizer que tem uma ideia falsa de que quem defende direitos humanos defende bandido. Então as pessoas dentro da academia, já quando entram na faculdade, alguns já entram com esse preconceito e acabam não se interessando em estudar a matéria. Vou dar um exemplo. Eu sou juiz e fui dar, eu dou curso também, depois que o indivíduo entra na magistratura, eu dou alguns cursos para capacitá-lo, né? Há 2 semanas atrás, eu estava num estado chamado Maranhão, eu estava com 58 juízes antigos, com 20 anos, 30 anos de profissão, e fui dar um curso sobre direitos humanos, bem básico, né? Para que eles começassem a conhecer os instrumentos de direitos humanos. E antes de começar, eu fiz uma pesquisa fechada, né? Não precisava colocar o nome, passei a pesquisa, e uma das perguntas é: você já utilizou ou já leu a Convenção Americana de Direitos Humanos? Você tem ideia, de 58 juízes que estavam lá, apenas 8 já tinham lido ou usado. 50 nunca tinham ouvido falar ou ouviu falar apenas pela televisão. Foi feita uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, em 2005, por um professor aqui da UERJ, José Ricardo Cunha, também sobre o conhecimento dos juízes sobre direitos humanos aqui no Rio de Janeiro. Você tem ideia, apenas 10% de quase 3 mil juízes que foram entrevistados tinha conhecimento do sistema interamericano de direitos humanos. Os demais não tinham noção do que era isso aí. Então, assim, realmente, quando a demanda chega no judiciário, se não tem aquele conhecimento prévio, é difícil que o juiz realize, de fato, um controle devido de convencionamento. Só que isso aos poucos está acabando. A própria hoje a Suprema Corte Brasileira, no site dela, se você entrar hoje no site do Supremo Tribunal Federal e do seu órgão, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão aqui no Brasil que controla o judiciário, é o Conselho Nacional de Justiça, lá nesses 2 sites que está aqui, você vai encontrar a jurisprudência da Corte Interamericana comentada e a Convenção Americana de Direitos Humanos comentada. Então são iniciativas feitas agora pela Suprema Corte para fomentar e estimular os operadores do direito e os juízes, principalmente, a conhecer esse sistema interamericano, que está ratificado desde 92, nós estamos em 2018, e você vê hoje numa gama de juízes, 10%, 15% só conhece ou já utilizou esse sistema interamericano de direitos humanos. Então, assim, palavras finais, de fato, temos que fortalecer essa corrente do rio, né? Principalmente nesses tempos turbulentos que vivemos internacionalmente agora, com a era Trump, e nacionalmente também aqui no Brasil. Temos disputas acirradas de eleições, em que um candidato foi esfaqueado, quase morre aqui, e o outro, que está preso, o Lula, que antes era candidato,
teve um ônibus da comitiva metralhado, ou seja, teve vários tiros no pneu do ônibus. Então assim, a gente vê aqui, a gente está vivendo um momento super acirrado de violência no Brasil. Então, nada mais do que estudar, consolidar esses instrumentos de direitos humanos em prol de salvaguardar esse sentimento máximo da sociedade, que é a nossa democracia. Obrigado, pessoal. Professor, a gente já está entrando que a corte, quando ela vai produzir os argumentos jurídicos, às vezes ela é muito inovadora na Constituição e ela avança muito na proteção dos direitos humanos. Por exemplo, em comunidades indígenas, ela estipulou o direito à propriedade, a direito à vida, por exemplo, um exemplo. Você acha que um elemento que pode contribuir para esse ilusionismo que se tratou de convencionalidade é uma questão própria de soberania das autoridades do Estado? Existe essa corte de fora que está avançando muito mais na finalização de direitos e eu não quero. Você acredita que eu acho que isso é um fenômeno muito brasileiro? Porque assim, em países como Colômbia, Argentina, Chile, há uma permeabilidade muito maior da jurisprudência. Eu vejo o Brasil como um imperialista do continente. Eu acho que a gente se sente um pouco o norte-americano da área. E a gente acaba, em alguns momentos, praticando algumas condutas que os Estados Unidos praticam, de falar, olha, eu sou o maior aqui, eu tenho a maior economia, né? Então, em tese, eu sou o mais desenvolvido, então não sou obrigado a me vincular a essa corte, que boa parte são países mais periféricos. Eu acho que tem muito essa relação de poder. Nesse julgado da DPF 153, depois o Marco Aurélio deu entrevista, que é o ministro da Suprema Corte, e ele disse assim, não, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, é uma organização muito interessante e importante, mas o Supremo não pode se vincular a ela, nós temos independência. Então, você mostra, de certa forma, um certo imperialismo e um desconhecimento das regras mínimas de direito internacional. Porque se o Brasil ratifica um tratado e se compromete a cumprir todas aquelas suas disposições, inclusive aceita a jurisdição de uma corte internacional de direitos humanos, aí depois vem fazer um argumento no sentido, eu cumpro isso aqui porque está de acordo com já o meu entendimento, ou seja, você utiliza aquilo ali apenas para reforçar um entendimento seu, mas no momento em que aquilo vai contrário ao seu entendimento, aí você não quer mais isso. Eu acho que é algo particular também muito clássico. Eu entendi, eu não consegui entender qual foi a justificativa do Supremo, daquilo que tu falou que era tudo de ilusionismo. A imagem que foi muito bem feita. Algum ponto ele disse que a lei de anistia era bilateral, ou seja, ela anistiava tanto aqueles que estavam ao lado da ditadura e tantos que aqueles que estavam contrários à ditadura. Então eles falaram o seguinte, olha, esses julgados da Corte Interamericana, eles estão anulando aquelas leis apenas de autoanistia, em que anistia apenas os ditadores, né? No nosso caso, está anistiando também o outro lado, né? Que tinha as guerrilhas, enfim, né? Primeiro argumento. O segundo argumento foi que o que foi praticado na ditadura foi antes da convenção, da ratificação da convenção. Mas aquelas atrocidades, desaparecimento e morte, elas são permanentes, né? E os julgados da Corte Interamericana anteriormente entendem dessa forma. Aí eles pontuaram bem assim, olha, nós estamos cumprindo fielmente o que está, as decisões da Corte Interamericana, uma vez que essas práticas se deram antes da sua ratificação. Então, eles dizem que está cumprindo, mas no final não estão cumprindo nada. Né? É só um argumento para reforçar a soberania da Suprema Corte. Obrigado. Pessoal, então, obrigado.